Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da nossa playlist de MapView. E nessa terceira aula a gente vai explorar um projeto Sample que vem instalado junto com o Automation Studio, que é o MV Highlight, onde a gente vai explorar um pouco sobre os recursos que estão disponíveis no MapView. Então, antes da gente começar a fazer a nossa visualização, a mostrar os recursos no Automation Studio, a gente vai explorar um pouquinho mais esse projeto Sample, ver o que tem disponível. A gente vai aprender como é que eu conecto nas diversas visualizações que tem nesse projeto. Beleza? Bom, então junto da instalação do Automation Studio, pessoal, vem alguns projetos aí que a BR disponibiliza, mostrando todos os recursos de algumas funcionalidades e tudo mais, e é esse projeto que a gente vai usar. Beleza? Então, como é que faz? Como é que eu uso esses projetos que a BR fornece para a gente, né? Então, se eu vim aqui para abrir um projeto, ó, Open Project, eu posso vir aqui. E o projeto do MV Highlight, ele vai ficar, dependendo de onde você instalou o seu Automation Studio, por exemplo, ele vai ficar no disco C, BR Automation, AS 4.11, no meu caso eu instalei o Automation Studio 4.11, mas se você tiver outro instalado, então vai mudar de acordo com qual você tenha, 4.11, tem aqui a pastinha Samples, e aqui tem o MV Highlight 5.15. Por que o 5.15? Porque o Automation Studio 4.11 vem com o MapView instalado 5.15, beleza? Tem outros samples aqui também, um que a gente já viu na playlist de Automation Studio básica, o Coffee Machine, por exemplo. A gente vai escolher esse MV Highlight, vou dar um Open. Ele vai perguntar onde a gente quer salvar o projeto, né? Eu criei uma pastinha aqui, aula 03, vou salvar aqui e vou clicar em Open. Ele é um projeto bem grande, tem bastante recurso, bastante coisa, então pode ser que demore um pouquinho. Abriu esse pop-up aqui por quê, pessoal? Esse projeto ele foi desenvolvido, como dá para ver aqui, no Automation Studio 4.3 e a gente está usando 4.11. Antes de abrir, o Automation Studio pergunta: você vai querer fazer um backup dessa versão ou você vai querer converter? Quer fazer um backup e converter para o 4.11? Você pode escolher não fazer o backup. Eu vou escolher não fazer o backup porque esse projeto já tem lá na pasta do Automation Studio se eu quiser usar novamente, né? Então só vou converter, não vou fazer backup, beleza? Vou dar um OK. Pode ser que demore um pouquinho para abrir, que esse projeto tem bastante coisa. A gente vai ver que vai aparecer algumas janelas aqui e a gente vai entender o que são essas janelas que vão aparecer aí para a gente. Vamos aguardar um pouco. Aqui é a primeira janela. Aqui é uma coisa bem interessante, pessoal, porque ele está falando que a versão que o projeto foi desenvolvido, o firmware do CLP, era o 4.34. Eu não tenho esse firmware aqui disponível no meu Automation Studio. Ele pergunta se eu quero baixar essa versão. Eu vou ignorar, porque o meu Automation Studio é a versão trial. Então, para fazer o download, eu tenho que entrar no site, baixar. Isso a gente vai ver, tem na aula na nossa playlist Automation Studio básico, como fazer essas atualizações, beleza? Eu vou ignorar. Beleza? Ele vai pedir de novo, porque a gente vai ver que nesse projeto tem várias configurações. Então, para cada uma tem um CLP diferente. E aí ele vai pedir o runtime de todos os CLPs que estão. Você pode simplesmente ignorar. Pode ignorar, não tem problema. A gente vai ver como é que a gente vai pôr esse projeto para funcionar com a versão de runtime que a gente tem disponível aqui. Beleza? Bom, então o projeto carregou. Por que ele pediu várias versões de runtime, né, pessoal? Antes de tudo, vamos dar uma olhada aqui. Se eu for aqui no Configuration View, dá para ver que ele tem 4 configurações desse projeto. Ó. Então, por isso que ele pediu, porque cada uma dessas configurações tem um CLP diferente. Então, um CLP diferente vai ter um firmware diferente. Firmware, quando eu falo, é o runtime. Tecnicamente tem diferença, mas só para a gente manter a nomenclatura aí, eu vou usar sempre o termo runtime ao invés de firmware, porque, do ponto de vista, tem diferença. Como é que eu vou fazer agora, né? Vocês podem ver que esse projeto aqui, se eu der uma olhada no Physical View, ele é um projeto que está rodando com o meu computador simulando o CLP, né? E pode ver que ele não está em Run. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui em Project, Change Runtime Versions. E a gente vai selecionar a versão de Runtime para ser a versão que a gente tem disponível, tá vendo? Aqui está em uso é 4.34, mas aqui a gente tem disponível é a B492. Então eu vou vir aqui e vou clicar em Apply. Beleza? Ok. Vocês podem ver que não subiu aqui ainda a minha simulação. A maneira mais fácil de fazer essa simulação voltar a subir, pessoal, é só se você vir fechar o projeto e abrir de novo. Quer ver? Vou vir aqui Close Project.
e vou abrir ele novamente. Ele já vai ficar salvo aqui como projeto recente. Por quê? Se eu estou usando o meu PC como CLP, ele só vai funcionar em simulação. Não faz sentido eu transferir nada para um CLP físico, né? Porque eu já estou usando o PC, eu já quero simular. Então, se a simulação não subiu, está errado. Então, aqui agora apareceu o pop-up que a gente está acostumado do firewall do Windows. Eu vou permitir o acesso. E aqui já dá para ver que a minha simulação já está em run, tá vendo? Olha que bacana. Então, só fechar o projeto, abrir de novo é a maneira mais fácil da simulação. Então, meu projeto aqui já está funcionando, né? Então, vamos dar uma olhada antes da gente compilar esse projeto. O que ele tem aqui, né? Então, dá para ver que eu tenho aqui um map view no meu logical view e dá para ver que eu tenho várias visualizações, tá vendo, pessoal? Se você olhar a aula anterior, eu explico a funcionalidade do map view e dá para ver que a gente pode ter mais de uma visualização rodando no mesmo CLP. Então, isso que é bacana. Eu posso ter várias visualizações. Cada visualização, ó, tá vendo? Tem uma sequência de páginas aqui. E sempre o bom aqui, samples da BIR sempre vem bem padronizados. Por exemplo, aqui, main page. Se você abrir aqui, você vai ter o main page, você vai ter o content main page, conteúdo da página principal. Os nomes vocês podem ver que sempre seguem uma regra. Isso é bem legal, é muito didático e mantém muito bem organizado o projeto. Por exemplo, aqui tem uma outra página chamada navigation page. E aí tem o Content Navigation Page, por exemplo. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, na Main Page, ela vai abrir aqui, por exemplo. Ó, dá para ver que ela tem um visual aqui. Se eu dar um zoom out aqui, eu consigo ver a página inteira, por exemplo. Ó, tá vendo? Consigo ver ela aqui inteira. Se eu abrir esse Navigation Page, ó, dá para ver que o Navigation Page já tem um layout diferente, tá vendo? Que a gente tinha mostrado anteriormente. Cada página pode ter um layout diferente. Olha aqui para você ver, por exemplo, essa widget. E o legal dessa página é uma página, se você abrir ela aqui, você vai ver que essa página tem vários conteúdos, tá vendo? Então, olha, ela tem um layout dela e provavelmente ela fica mudando o conteúdo dela principal aqui. Então, uma página pode ter mais de um conteúdo, não necessariamente uma página vai ter um conteúdo só, né? Então, isso aí dá para ver. Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse conteúdo, ele vai abrir exatamente aqui o conteúdo referente. E aí você mantém a mesma página, mantém o mesmo layout, mas vai mudando somente o conteúdo ali de alguma área, né, que você vai estar utilizando. Então, dá para ver aqui, ó, tá vendo? Então, isso é bem interessante. Eu tenho as áreas, os conteúdos comuns, né, que geralmente são header, por aí vai. Então, geralmente são esse conteúdo comum. Tudo que vai estar aqui, eu consigo usar em todas as páginas. Beleza? E todos os layouts que estão aqui, por exemplo, nessa camada aqui, eu consigo usar em todas as minhas visualizações também. Isso é bem interessante, beleza? O que mais tem aqui de interessante? Na nossa visualização MapView, você pode ter os seus recursos aqui, né? E que você pode ter mídia. Por exemplo, aqui ele colocou algumas imagens aqui, são alguns backgrounds. PDF, por exemplo, aqui tem um manual de uma X20, por exemplo, vídeos, o MapView dá para usar vídeos também, animações, então tem bastante coisa aqui também, por exemplo, beleza? Aqui tem alguns programas também, são usados nesse sample. E no Configuration View, vamos dar uma olhada aqui que a gente tem aqui, por exemplo, nesse projeto, a gente tem aqui, se eu vir na área do MapView, tá vendo? Para cada uma das visualizações que eu vou usar, eu tenho um arquivo de visualização, tá vendo? Certo, um .vis aqui, tá vendo? Então, isso que é importante também. Para cada uma dessas visualizações aqui, geralmente, eu preciso de um arquivo no meu Configuration View, um .vis, por exemplo. Então, a gente vai ver depois exatamente como fazer isso. Aqui agora é só, a ideia é a gente ver uma visualização já pronta e entender um pouquinho mais sobre os seus recursos, por exemplo, né? Eu vou transferir então essa visualização, vai demorar um pouquinho, eu acredito, porque é um projeto grande. Quando a gente abrir a visualização, vocês vão ver que ela é um pouquinho grande. Então, eu vou pausar o vídeo e assim que terminar de compilar, a gente volta aqui para ver, beleza? Bom, beleza, pessoal, o projeto terminou de compilar, não teve nenhum erro, nenhuma falha, então tranquilo, isso é bem legal. E agora eu vou transferir esse projeto aqui para minha simulação. Pode ser que demore um pouquinho a transferir, dependendo aí do seu computador. Para compilar foi até rápido, porque é um projeto bem grande, realmente bem grande, tem bastante coisa. E aí, para transferir, pode ser que demore um pouquinho também. Eu vou pausar o vídeo aqui novamente e já retorno quando o projeto estiver completamente transferido.
Beleza, pessoal? Meu projeto transferiu sem nenhum problema aqui, então tá tudo certo. E agora a gente vai acessar a visualização, beleza? Bom, eu abri aqui o meu navegador e a gente sabe que para acessar a visualização padrão, porque a gente tem várias visualizações, mas qual que é a visualização default, né? Se eu digitar aqui o endereço de IP do meu CLP em modo de simulação 2.81, né, que é a porta HTTP, e der um Enter aqui, ele já vai entrar na visualização. E essa aqui é a visualização padrão que tem lá. Então dá para ver aqui, já de cara, né, que dá para colocar o plano de fundo. Eu preciso fazer login aqui? Não, eu posso continuar sem autenticação, clicando aqui. Uma coisa bem legal dessa visualização, só para a gente já ver aqui, ó, é que ela se adapta ao tamanho do minha tela do navegador, tá vendo? Se eu for diminuindo aqui, ó, ela vai se adaptando. É um dos recursos bem interessantes da web, né? Por exemplo, visualização baseada em web, por exemplo. Então, já é um recurso legal. Então aqui eu tenho os meus widgets, né? Aqui, por exemplo, eu vou clicando, vocês vão vendo que à medida que eu vou clicando aqui, por exemplo, ó, ele está assumindo esses objetos aqui, são esses botões, né? Por exemplo. Ó, beleza, então isso aqui já é uma coisa, um feature interessante da visualização, que eu posso criar essas janelas aqui dinâmicas, né? Aqui tem um overview de widgets, vamos clicar aqui. Ele mostra, por exemplo, quais são os objetos que tem na visualização, né? Os mais comuns, por exemplo, tem botões, radio buttons, né? Que é aquele que eu vou selecionar, checkbox. Esse aqui que eu posso selecionar um item dentro de uma lista, né? Esse aqui também, eu tenho um scroll aqui também que eu posso selecionar os itens. Ele me retorna lá um index mostrando qual item está selecionado. Toggle button, toggle switch também, slider, né? E aí você seleciona o data, labels, entrada numérica, por exemplo. Aqui você pode selecionar o teclado na visualização, depois a gente vai ver isso tudo. Limite máximo, limite mínimo, por exemplo, né? Isso é bem legal aí. Enter. Então isso é bem legal. Saída numérica, os tipos de botões diferentes, tá vendo? Os toggle buttons. Os containers aqui, ele mostra que eu posso criar um container e colocar outros widgets dentro desse container, por exemplo, né? E aí você consegue criar eventos também, né? Baseado na própria visualização. Então tá vendo? Isso é bem bacana também. Gráficos, aqui o gauge, por exemplo. Esse aqui que me dá, por exemplo, você consegue colocar uma faixa aqui, né? De cores, por exemplo, ó. Então aqui. Tá vendo? Bem legal também o slider aqui. Dá para ver que esse aqui não é linear, né? Ó, tá vendo? Então, dependendo como eu mudo aqui. Sistema de unidades. Então, a gente vai ver que a gente consegue colocar sistema de unidade diferente, mudar idioma. Bem simples até esses features usando o MapView. A gente vai ver também isso daí também. Só estamos fazendo um overview para a gente ver o que é possível fazer, né? Aqui outro gauge. Eu tenho esse slider aqui radial. Isso é bem legal também. Tem ele... na horizontal aqui também, todos estão usando a mesma variável, né? Por exemplo, como referência. O X e Y, isso aqui é bem bacana ali para operar um braço robot, por exemplo. Esse aqui que você consegue colocar os limites superior e inferior também, né? Tá vendo? Funções de drag and drop, ó, por exemplo, você consegue resetar. Tabelas, então eu tenho tabela, isso é um recurso muito legal, pessoal. O recurso de tabela, a gente sabe aí, dependendo da visualização, é um recurso bem interessante, muito legal. Documentos, então eu tenho visualizador de PDF, nada melhor do que ter, por exemplo, ali para o operador acessar o documento, algum documento direto na máquina, imagina na tela, na EHM lá, quero mandar um áudio modo de I/O, já está tudo disponível, não precisa de insight, não precisa de nada, porque o MapView suporta ali visualizador de PDF, né? Isso é bem legal. Você consegue dar zoom aqui, inclusive, né? No próprio visualizador. Limite de usuários, isso aqui é uma coisa bem interessante também, porque o MapView é baseado em usuários também, né? Então você pode colocar um limite, por exemplo, o usuário operador só pode colocar a variável temperatura de 40 a 70 graus, engenharia de 0 a 100, então tem essas coisas também, bem interessante. Aqui também é a mesma coisa. Você consegue colocar uma visualização web dentro do MapView, né? Então você consegue acessar outra visualização, um site, alguma coisa dentro do MapView também. Informações do cliente, então por exemplo, ele acessou o meu cliente aqui, né? Que seria o meu web browser, e aqui eu consigo ter as informações do cliente. Por exemplo, a minha tela é de 1920 por 1200. Então isso daqui é uma coisa, por exemplo, se você conecta por um celular, você tem essa informação do cliente e você pode direcionar qual visualização você vai mandar para o cliente, por exemplo. Então imagine que seu CLP tem duas visualizações, uma voltada para celular, outra voltada para a tela comum, por exemplo, um monitor. Então baseado nessa resolução, por exemplo, você pode saber qual visualização você vai mandar ali para o seu cliente, entendeu? Então isso é algo
muito interessante ali também. Eventos, aqui está mostrando aqui, por exemplo, o Message Box, o diálogos, né? Por exemplo, ó, tem diálogo aqui, você consegue criar eventos no próprio diálogo, por exemplo, isso é bem legal também. Aqui, para mostrar, abrir 2 diálogos, aqui é para quando você tem uma tela multitouch, né? Que o MapView suporta multitouch, mas como eu estou no monitor normal, não vai funcionar isso aqui. Vídeo, quando dá para você colocar um vídeo, aqui no sample tem um videozinho aqui, legal, tá vendo? Então isso é bem interessante também. Sistema de unidades, é bem fácil mudar a unidade, por exemplo, imperial para métrico, ó, tá em metro aqui, graus Celsius, Fahrenheit, centímetros. Se eu mudo para imperial também já mudou para jardas, pés, graus Fahrenheit, por aí vai. Visualização embarcada, por exemplo, aqui está mostrando que numa visualização você consegue acessar outra, pessoal. Isso é bem legal, é muito poderoso aqui os recursos disponíveis aqui no MapView. O visualizador de PDF, tá vendo? Já é uma coisa bem legal, bem dinâmico, ó, tá vendo? Muito interessante isso daí. Lista de variáveis, por exemplo, é bem legal também, muito. Temas, por exemplo, você consegue mudar o tema durante o runtime. Ó, cliquei aqui, tá vendo? Ele mudou o tema da minha aplicação, isso é bem interessante, por exemplo. É uma coisa muito legal que dá para fazer, que não está disponível em muitas aplicações. Estilos aqui, ele mostra que dá para você mudar os estilos aqui. Tá vendo o gauge aqui? Eu estou mudando o estilo do meu gauge durante runtime, isso é bem legal. Então dá para ser bem criativo. Os botões, tá vendo? A borda arredondada aqui, mais arredondada, menos arredondada. Ó, quando eu clico fica azul, clico fica laranja, clico fica cinza. Então tem várias aplicações aí. Ó, tá vendo? Então ele está mostrando aqui as diferentes aplicações. Expressões, isso aqui é uma coisa muito legal, você pode criar expressões dentro da própria visualização, ou seja, você não precisa criar aquele programinha auxiliar ali para a sua visualização. Se tal coisa acontecer, outra condição, eu vou sumir um pop-up, por exemplo. Não, aqui dá para fazer tudo no MapView, depois a gente vai ver, tem um recurso de expressão dentro da visualização, não tem nada a ver com o programa. Então, por exemplo, aqui ele mostra se a variável em A, em B e a variável em C maior que 30, ele dá a expressão verdadeira, por exemplo. Ó, verdadeiro, verdadeiro. Vamos passar do valor de 30 aqui, ó, tá vendo? 31. Isso é bem bacana, voltei, ó, expressão falsa. Então isso é muito legal, dá para criar expressões bem legais aí. Tudo dentro do MapView, sem usar nenhum programa auxiliar, beleza? Gráficos. A gente tem o gráfico online, né, o famoso gráfico online. Aqui ele mostra diferentes samples, por exemplo, ó. Vou mudar aqui. Então você consegue ver aqui que tem bastante. Tem o bar chart também. Então dá para criar umas visualizações bem legais usando o gráfico de barras. Line chart aqui é quando você tem, por exemplo, quer plotar um vetor, né? Então isso é bem interessante também, quando você quer plotar um vetor. Gráfico de pizza. E aqui também esse outro estilo de gráfico de barras também. Tudo aí disponível. Dashboards, então aqui você consegue, por exemplo, criar um dashboard bem legal, isso daí também. Dá para editar, fazer algumas coisas aqui. Perfil, dá para você criar perfis aqui, né? Isso aqui é bem interessante, pessoal, quando você está aplicando, por exemplo, a aplicação de motion, por exemplo, né? Imagina que você tem que fazer um perfil num tubo, esse perfil muda, por exemplo, o quanto você avança, o quanto você retorna com o motor, por exemplo, um servo drive. E aí você consegue, por exemplo, editar o perfil de qual que vai ser a distância de acordo com o comprimento do perfil, né? Isso é muito legal, esse recurso aqui, por exemplo, você consegue editar a curva. E, por exemplo, você pode fazer um move cyclic set position, né? Para ele seguir a posição que está no gráfico aqui, né? Isso é bem interessante, é um recurso muito poderoso aí. Quem trabalha com essa área de máquina sabe que isso pode fazer toda a diferença ali em desenvolver a aplicação, deixar muito mais amigável para o operador e facilitar muito o desenvolvimento do código, né? Tem alguns use cases aqui que ele mostra, tá vendo? Alguns widgets, tá vendo? Então aqui dá para passear bastante. Animações, por exemplo, ó, dá para você fazer mover, mudar a escala, esconder, aparecer, mover algum elemento, né? A gente vai ver tudo isso, todas essas aplicações. Gráfico logaritmo, e aqui ele mostra as funções, por exemplo, você consegue mudar a cor da linha durante o runtime, você consegue mudar a espessura da linha aqui do gráfico, né? Isso é bem legal.
Você consegue mudar a unidade, por exemplo, aqui está em volts, posso mudar para ampere, por exemplo, mudou, então isso é algo bem interessante. Gráfico 2, então você consegue habilitar as linhas de gráfico, né? Aqui também, pessoal, uma coisa já dá para ver aqui, quando você tem um conteúdo que é maior que a sua área, os scrolls já são habilitados automaticamente, né? Você consegue arrastar aqui, por exemplo, ou com a bolinha do mouse e mexer, né? Por exemplo. Então isso é algo bem legal. Isso aqui, por exemplo, isso daqui é um outro widget, né? Então isso aqui ajuda também. Ó, tá vendo? Então ele mostra aqui, igual por exemplo aqui, ó, mostra outro gráfico. Então você consegue criar vários estilos diferentes. Então é bastante coisa aí. Por exemplo, ó, tá vendo esses vários widgets aqui que estão disponíveis. Aqui ele mostra, por exemplo, a animação. Então essas animações aqui também dá para fazer tudo no Map View. Então dá para ver que são animações bem legais. Não são tão complicadas de ser feitas. E são bem interessantes, né? Representam bastante ali o projeto. Aqui está mostrando, por exemplo, ali uma injetora, né? Com a zona de aquecimento aqui certinho, aqui os insumos e tudo mais. Aqui, por exemplo, outra animação mais simples, mostrando aqui, por exemplo, representando o motor, por exemplo, né, e tal. E a gente vai ver que essas animações elas são muito mais simples, elas são baseadas, por exemplo, em imagem SVGs, dá para mexer bastante propriedade. Aqui, por exemplo, um sisteminha de elevador aqui, mostrando. Então dá para ver que dá para fazer bastante coisa aí no Map View. E aí a gente viu que eu tenho várias visualizações, por exemplo, nesse projeto, né? Poder ter várias visualizações no meu CLP. Mas eu só acessei a padrão aqui. Como é que eu faço para acessar as outras, né, pessoal? O bom desse projetinho é que ele vem com um documento aqui auxiliar explicando várias coisas aqui, tá vendo? Isso que é bom dos samples da BIR, são muito bem explicados, tem bastante documentação. Então, por exemplo, aqui se você der um scroll, ele mostra as diversas páginas, como é que você mexe nessas páginas no projeto. Então, isso é bem legal. Nada de informação escondida. Isso é muito interessante, ó, tá vendo? Cada um dos recursos ele vai mostrando no projeto. E tem um lugar aqui que ele tem uma tabela que a gente consegue ver as diversas visualizações para cada uma das configurações. A gente está usando a configuração do RSIM, tá vendo? Então, dentro do RSIM eu tenho essas 5 visualizações aqui, ó, o Highlight, o Service, T50 Wide, T50 High e aqui, por exemplo, uma visualização de smartphone. E aqui ele mostra como acessar, tá vendo? O URL, por exemplo. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, vou dar um permitir, ele vai acessar a minha segunda visualização, tá vendo? Observem aqui, ó, que mudou o URL, por exemplo, tá vendo? Ó. E aí eu posso acessar uma terceira visualização. Por exemplo, parece que essa aqui não está funcionando. Vamos ver. Às vezes eu abri 2 clientes. Ele colocou IP address aqui, né? Ele não colocou o padrão. Então 127.0.0.1. Agora sim. Ele fala, ó, visualização já está aberta em outro cliente, não pode mais abrir. Então ele está falando o quê? O meu projeto está identificando que já tem uma visualização aberta e eu estou tentando abrir outra. Então, com certeza, na minha configuração desse projeto, tem um número de clientes limitados a 1, por exemplo, né? Se você quiser abrir 2 visualizações aqui, você vai ter que abrir uma guia anônima, por exemplo, no Google Chrome. Aí você vai conseguir acessar 2 visualizações ao mesmo tempo, tá vendo? Então isso é interessante. Então tá vendo isso daqui, pessoal? É uma terceira visualização que a gente está acessando, completamente diferente. E todas estão rodando ali no mesmo, teoricamente no mesmo CLP, né? Que a gente está rodando em simulação, mas se fosse no CLP, a mesma coisa. E a gente tem ainda, por exemplo, essa outra simulação, essa outra visualização aqui, por exemplo. Eu vou copiar esse URL aqui e vou colocar na minha outra seção, nessa daqui, da minha guia anônima, por exemplo. Esse IP address eu vou substituir, você pode substituir por localhost ou pelo IP 127.0.0.1, por exemplo. Tá vendo? Então isso aqui já é uma outra visualização, tá vendo? Então isso aí para a gente ver. E se eu conectar aqui, por exemplo, na visualização smartphone, vou de novo copiar esse URL aqui e vou colocar nesse cliente aqui anônimo. Vou mudar aqui, então agora eu vou colocar 127.0.0.1, tem diferença? Nenhuma. Tanto faz localhost ou isso daqui. É o endereço que o Windows usa ali para comunicar programas, né? Porque um programa pode acessar a memória do outro. E aí, então, tá vendo aqui, pessoal? Essa visualização já tem a proporção, por exemplo, ali de um smartphone, né? Por exemplo. Tá vendo aí?
Então a gente criou várias visualizações, esse sample já vem com várias visualizações diferentes no mesmo projeto. Então isso que é a vantagem do MapView, tá vendo? É bem poderoso. Obviamente uma visualização como essa aqui, com esse tanto de recurso, necessitaria, por exemplo, um PC industrial, né? Um CLP comum, você não vai usar um CLP ali dedicado a controle de uma máquina, onde vai ler vários sensores, atuar em servo drives e tudo mais para ter uma visualização dessa, né? Geralmente quando a gente quer uma visualização com tanto recurso assim, aí já é mais uma automação ali que eu vou usar um PC industrial, beleza? Esse projeto também contém outros hardwares, por exemplo, ó, tem uma 1585 aqui, tem uma 1381, então se você quiser clicar aqui, você pode clicar e abrir as outras configurações. Como eu tinha mostrado anteriormente, não tem a versão de runtime essa daqui. Se você quiser, pode fazer o download do site, mas eu vou simplesmente ignorar. E aí você pode usar a que está disponível no Automation Studio 4.11, não tem problema. Aqui você pode ver que nesse caso ele está usando um CLPzinho, tá vendo? Essa 381 é um CLP que já tem alguns modos de I/O já incluso já, né? Eu tenho também aqui, por exemplo, a 1585. De novo, eu não tenho essa versão de runtime instalada. Eu vou usar a que está aqui. Ó, é um outro CLP. E aqui também tem a configuração com o 2100. Eu também não tenho essa versão aqui de runtime. Beleza? Esse aqui é um PCzinho industrial já da BIR, um PC industrial de entrada. Então tá vendo? E todos, tá vendo? Quando vem para o Logical View, é simplesmente o mesmo, né? Porque ele é reutilizável para todas as configurações. O que vai mudar de um para o outro aqui, pessoal, quando eu olhar, por exemplo, é o configuration, né? Se eu olhar aqui a configuração que a gente estava rodando lá em simulação e essa daqui com PC industrial, vocês podem observar que a configuração é completamente diferente, né? Aqui nessa daqui tem duas visualizações. Esse aqui a gente viu que tinha 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 visualizações aqui. Então, essa videoaula foi para a gente explorar um pouquinho mais um projeto já pronto do MapView. A partir da próxima aula a gente vai voltar para o nosso projeto e começar a avançar mais, mostrar como é que eu adiciono background, como é que eu adiciono mais páginas, como é que eu vou adicionando ali, como é que eu mudo de página, como é que eu vou adicionando os meus objetos, botões, saídas numéricas, entradas numéricas, tabelas e por aí vai. A gente vai evoluindo um pouquinho a cada dia para a gente no final aí saber desbravar essa ferramenta e ter possibilidade de criar projetos aí mais avançados. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Muito obrigado pela participação e até a próxima aula.